essa é a segunda parte do caso dos Murdaughs. Então agora aqui a gente vai abordar um pouco mais sobre o julgamento, sobre as contradições que o Alec cometeu em relação à sua versão da noite dos crimes. Então a gente vai recomeçar com essa história que é surpreendente. Então nessa segunda parte a gente vai conseguir emitir a nossa opinião sobre o que a gente acha que aconteceu de fato. Então, bora recomeçar. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a cronologia desse dia. Então, pela manhã, a Maggie ela sai para uma consulta médica, mas ela troca algumas mensagens com a Blanca, que é uma funcionária que cuida da casa, dizendo que ela está muito preocupada com o Alec, porque ele está agindo de uma maneira muito estranha e ela não sabe o porquê. Então isso está deixando ela muito preocupada. Já no escritório onde o Alec trabalha, a Jenna, que ela é diretora financeira, ela descobre que o Alec está desviando dinheiro dos clientes. Então ele tem um desvio financeiro e ela decide falar com ele sobre isso, né, confrontar ele. E ela vai até a sala dele e começa a conversar. Só que no meio da conversa, o Alec ele recebe uma ligação do hospital onde o pai dele está internado, dizendo que ele estaria em estado terminal. Então a Jenna ela recua e respeita, né, o momento. E ela acredita até que o Alec fosse embora para ver o pai, porque eles eram muito ligados. Mas naquele mesmo dia, à tarde, ela recebe uma ligação dele pedindo o saldo financeiro que ele teria no banco. Então ela fica um pouco desconfiada com aquilo. Ela achava realmente que ele não ficaria no escritório, mas ainda assim ele permanecia lá. Já à tarde, o Alec ele pede para que a Meg e o Paul ficassem com ele na Moselle para que eles pudessem jantar juntos. Então a Meg ela aceita, manda uma mensagem para Blanca e pede para que ela prepare o jantar. Então ela faz isso e vai embora. Já à noite, no celular do Paul, tem registros do Alec. Então, várias ligações que o Alec fez para o filho e até mensagem de voz, um tom muito preocupado, querendo saber o que estava acontecendo e por que o filho não retornava. Então, ele dizia que era muito urgente. E na investigação foi provado que no momento das ligações e das mensagens, a família eles já teriam sido assassinados. Então era como se aquilo realmente fosse um álibi. A versão do Alec para aquela noite é que eles jantaram juntos e depois ele vai para o sofá e acaba adormecendo. Quando ele acorda, ele decide que ele vai visitar a mãe dele, que mora perto, para contar o que teria acontecido com o pai, né? Que ele estava em estado terminal. Então ele sai da casa e vai visitar a mãe. Chegando lá, ele encontra com a Shelley, que é a cuidadora da mãe dele, e ela diz que ela estaria dormindo. Então o Alec conta que ele decide ficar ali com a Shelley, assistindo alguma coisa na televisão. Então ele fala que ficou na casa entre 30 e 40 minutos e vai embora. E é quando ele encontra a família toda morta e ele faz a ligação para o 911. Agora tem algumas contradições, né, e provas que muda a versão que o Alec deu. Então a primeira delas, e para mim a mais significativa, que realmente mata o caso, é um vídeo que tem da Meg com o Paul no canil. Então eles estão ali interagindo com os cachorros e a gente consegue ouvir no fundo a voz do Alec. Hey, Bubba. It's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. Esse vídeo ele foi gravado minutos antes da morte e na versão do Alec ele não estaria ali, ele estaria na casa da mãe dele. Então isso coloca ele na cena do crime. A segunda prova é a visita que ele fez para a mãe dele. Então a cuidadora, ela diz que ele realmente foi na casa, né? E chegando lá, a mãe dele estava dormindo, mas ele preferiu ficar e ficou com ela assistindo um programa na TV por 20 minutos e vai embora. E ela diz até que ele estava agindo de uma maneira muito estranha.
Então ele vai embora e no outro dia, após as mortes, ele volta e pede para ela que se alguém perguntasse, ele teria ido e ficado com ela de 30 a 40 minutos, o que não aconteceu. Então ela deu o depoimento e ela contou o que realmente aconteceu naquela noite, que ele fica sim com ela mais 20 minutos e não 30 a 40 minutos. A terceira prova é um vídeo que tem do Alec na tarde, né, na noite, tarde daquele dia. O Alec, ele tá mexendo numa árvore e esse vídeo quem gravou foi o Paul. Então o Alec, ele tava com uma blusa branca e uma calça caqui. E quando os policiais chegam após a ligação dele, né, dos crimes, ele tá com uma outra roupa. Os policiais questionam ele nas investigações, né, quando chama ele para depor. Em que momento ele trocou aquela roupa, né? Porque não bate com a roupa do vídeo. Mas o Alec, ele não sabe dizer. Ele diz que não se lembra. O que é muito suspeito, porque é uma noite que ele teria que lembrar de tudo, porque mudou completamente a vida dele, né? Aconteceu algo, uma tragédia. Então ele teria que lembrar, mas ele diz não lembrar o que aconteceu. A outra prova são os dados do celular, né? Então eles conseguiram comprovar que o celular do Alec estava próximo à casa, então ele não estava longe, como ele disse que estava na casa da mãe. Tem registros telefônicos próximo à casa Moselle. Outro fato também são as ligações. Lembra que eu disse que ele fez ligações e deixou até mensagens de áudio pro Paul? Então, os policiais, eles acreditam que aquilo era só um álibi que ele estava tentando criar, como se ele estivesse muito preocupado, ele não sabia onde o filho estava, então era só um álibi. E o outro ponto é que ele realmente estava desviando dinheiro do escritório, então ele teria matado a esposa e o filho, uma maneira para despistar as coisas que estavam acontecendo, né? Então, os roubos, os desvios de dinheiro que ele estava fazendo no escritório. Então ele ficaria como um coitado e mudaria completamente o foco do que ele estava fazendo de errado. Então os policiais também acreditam que ele fez isso para mudar, como uma estratégia de mudar as investigações do desvio financeiro e ele se tornar um coitado para aquilo que estava acontecendo. Então, por conta disso tudo, o Alec, ele foi condenado a 2 prisões perpétuas e ele não tem direito a condicional, então ele tem que cumprir a pena dele. Então é isso, esse é o caso da família Murdaugh, então uma família que tinha muito respeito e muito poder na região, mas tudo mudou completamente depois do acidente do barco, então só desmoronou e muita coisa surgiu, né? E é legal ver que mesmo sendo uma família com muita influência, o crime ele não passou impune, então ele foi julgado e ele foi preso, então foi resolvido o caso, né? E é legal quando isso acontece, quando tem um desfecho, eu gosto quando tem um desfecho. No Netflix tem um documentário super, super interessante, completo. Tem 2 temporadas. Na primeira, ele vai contar do que aconteceu no barco, né? Do acidente do barco, depois do crime da Meg e do Paul. Já na segunda temporada é o julgamento do Alec, então vai lá assistir, que vale muito a pena. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acreditam que realmente foi o Alec. Eu acho que com essa porção de provas não tem como dizer que não foi ele, mas eu quero saber sobre vocês, o que vocês acharam. Então curte, compartilha, me segue também no meu Instagram e eu espero muito que vocês continuem acompanhando os meus vídeos.